Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Adriana de Castro Oficial. Esse é o episódio 19 da série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e aqui a gente fala sobre as técnicas do Dale Carnegie para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos sempre de forma ética e com respeito. Nesse episódio vamos falar sobre, a gente está na parte 3 do livro, que é como fazer as pessoas pensarem como você. Nesse episódio vamos conversar sobre o capítulo 9, o que todo mundo quer. O que todo mundo quer. Antes da gente começar a falar sobre esse capítulo, eu vou pedir para você, se fizer sentido isso para você, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Quando você ativa o sininho das notificações, você sempre vai receber um aviso quando a gente publicar um novo vídeo no canal. Se você puder também, você pode dar o seu like e compartilhar com outras pessoas que também estão em busca do desenvolvimento pessoal. E se você também tem alguma situação que você já aplicou as técnicas do Carnegie e você percebeu que o seu relacionamento melhorou, então conta nos comentários. A situação que você viveu pode inspirar outras pessoas. Vamos então começar? Se eu pudesse resumir esse capítulo em uma palavra, seria compreensão. O princípio desse capítulo diz o seguinte: demonstre compaixão e compreensão diante das ideias e dos desejos do outro. Quantas vezes você estava conversando com uma pessoa e mal prestava atenção no que a outra pessoa estava falando? Que você estava prestando atenção era só quando a pessoa ia terminar para você ter a vez de falar. E me conta o seguinte, como é que você se sente quando uma pessoa descarta completamente o que você pensa e o que você deseja? Esse capítulo atende uma das principais necessidades do ser humano, que é ser reconhecido e compreendido. O Carnegie começa esse capítulo falando sobre palavras mágicas que podem acabar com discussões, ressentimentos, gerar boa vontade e fazer com que a outra pessoa ouça você com atenção. As palavras mágicas são as seguintes: eu não condeno você por se sentir assim. No seu lugar, certamente me sentiria do mesmo jeito. Ele fala que a grande maioria das pessoas que você vai encontrar pelo seu caminho, essas pessoas vão estar sedentas, famintas por simpatia. E quando você oferece isso a elas, elas vão amar você. E ele dá um exemplo para provar que isso é verdade e ele conta uma história real que aconteceu com o presidente americano Taft. Vou resumir mais ou menos a história, que é o seguinte: uma mãe que participou da campanha para o Taft ser presidente, conhecia muito bem o presidente, toda a equipe. Essa mãe queria muito que o presidente contratasse o filho dela para uma determinada função. E o Taft não contratou. O que aconteceu foi que essa mãe escreveu uma carta ali desaforada, dizendo que o Taft era o mais desprezível, o mais ingrato das criaturas. Quando o presidente recebeu essa carta, ele ficou, num primeiro momento, com muita raiva, mas aí a gente já até conversou sobre isso em outros episódios, que a gente precisa respirar fundo, manter a calma. Não é nessa hora que a gente precisa se acalmar para escrever uma resposta ou mesmo para conversar com alguém. Quando a gente usa a emoção, não dá certo. Então, o presidente se acalmou, passou um tempo e aí sim ele escreveu a carta dizendo que entendia a decepção da mãe, só que ele precisava de contratar uma pessoa que tivesse determinadas habilidades técnicas. Era um cargo assim de muita responsabilidade, muito específico, e o filho dela não preenchia essas capacidades, essas habilidades que eles precisavam. Bom, o resultado foi que a mãe, depois de ler essa carta, escreveu um bilhete para o presidente falando assim que entendia a posição dele e que lamentava e pedia desculpas por ter escrito a carta anteriormente.
É isso, né? Você tem que acolher, compreender o sentimento do outro e lidar com toda a calma e com todo o respeito. Ele cita aqui também o exemplo que aconteceu com uma pessoa que prestava, de uma empresa que prestava manutenção de elevadores de um grande hotel numa cidade. E para fazer a manutenção desses elevadores, a empresa ia precisar que parar os elevadores durante o dia inteiro. Imagina isso num hotel. E o gerente do hotel estava ali irado, dizendo que os elevadores só iam poder ficar parados no máximo por 2 horas. E aí estava aquele conflito. A pessoa ali da empresa de manutenção sabia que era uma situação muito delicada. Quem é que quer deixar os hóspedes um dia inteiro sem elevador? Aí que ele foi falar com um jeitinho ali com o gerente, falando assim: olha, eu compreendo toda a situação, compreendo que realmente vai ser um grande transtorno, mas só que se a gente não fizer o serviço bem feito, o elevador pode causar acidentes e aí no final pode ser muito pior. O que aconteceu? O gerente entendeu aquela demanda e fez uma parceria com a pessoa ali da manutenção e deixou, né, claro, a pessoa completar o serviço da forma mais eficiente possível. Mas imagina se essa pessoa aí da empresa de manutenção tivesse chegado aí gritando, com conflito, reclamando, não ia conseguir essa parceria. É aquela história, quando você escuta o ponto de vista do outro, você acaba abrindo espaço para a cooperação. Você acaba despertando no outro o que ele tem de melhor. A pessoa acaba querendo ajudar também. Isso acontece na nossa família, por exemplo, às vezes o seu filho cometeu um erro e ele quer se abrir, quer contar o que aconteceu. Se você começa a criticar o seu filho, ele vai se fechar, não vai contar. Ele não vai sentir que está sendo acolhido, que ele pode confiar em você. No trabalho, às vezes uma pessoa da equipe vem com uma ideia que não é viável. Se você disser para essa pessoa que a ideia não vai funcionar, mas que você entendeu o raciocínio dela, com certeza essa pessoa vai se sentir respeitada e motivada para que, inclusive, em outros momentos ela venha com novas ideias. Às vezes também imagina, você tem um amigo que está desabafando com você, contando coisas que aconteceram, e aí você começa a julgar, a condenar o que o seu amigo fez. Com certeza ele vai se afastar. Mas se você escutar esse amigo com atenção, muito provavelmente você vai ter aí uma amizade fortalecida e a pessoa vai se sentir acolhida. O ser humano, ele anseia por compaixão. Basta a gente lembrar de uma criança que, quando se machuca, gosta ali de mostrar o machucado. Esse princípio, ele fala que justamente a compreensão e a compaixão abrem portas e faz com que a outra pessoa tenha respeito por você. Você dá respeito e aí consegue o respeito em troca. E é bom a gente pontuar aqui que não é sobre concordar com tudo que a outra pessoa está falando. É somente compreender, entender o ponto de vista do outro na situação. Um exercício para você fazer durante essa semana, se você tiver alguma conversa difícil, tenta, ao invés de você rebater os argumentos da pessoa, tenta falar assim: eu entendo o seu ponto de vista. Gente, é com interesse genuíno, né? Não é nem com bajulação e nem com deboche. Mas dizer assim, eu entendo o ponto de vista, entendo o que você está passando. E talvez, se eu estivesse na sua situação, talvez eu até fizesse o mesmo. Em geral, a gente busca aceitação. E quando você oferece compreensão e compaixão, você acaba conquistando as pessoas e construindo relacionamentos mais fortes e duradouros. Vamos terminando por aqui. Se você tiver exemplos de situações que você usou essa técnica, compartilha com a gente nos comentários. Vou aproveitar também e pedir para você, se fizer sentido, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações, dar o seu like e também compartilhar com outras pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. Muito obrigada sempre pela sua participação aqui no nosso canal. Espero você no próximo episódio. A gente vai falar sobre o capítulo 10
dessa parte do livro que diz assim: um apelo que todos adoram. Vamos lá, te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau. Obrigada.